Você vai conhecer 20 invenções criadas por pessoas negras que moldam o mundo moderno. Por mais de um século, o mundo celebrou nomes como Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein e Benjamin Franklin como sinônimos de genialidade. Aprendemos sobre a lâmpada, a eletricidade, as teorias revolucionárias, as descobertas que moldaram a modernidade. Esses nomes ocupam livros didáticos, documentários e museus. Mas existe um outro lado dessa história. Um lado que foi sistematicamente apagado. Por tempo demais, a mídia ignorou as conquistas de inventores negros, fazendo parecer que eles não eram tão inteligentes ou talentosos quanto seus contemporâneos brancos. Na escola, quase não ouvimos falar das invenções incríveis feitas por essas mentes brilhantes. É como se parte da história da inovação tivesse sido silenciada. Este é um resgate histórico, uma jornada que começa no final do século XIX, atravessa guerras mundiais, revoluções industriais e chega às cirurgias a laser do século XX. Uma linha do tempo que vai de 1885 a 1985. 100 anos de genialidade frequentemente invisibilizada. O problema central não é a ausência de contribuição, é o apagamento. Enquanto alguns nomes foram eternizados, outros ficaram encobertos, mesmo tendo criado soluções que hoje parecem indispensáveis. Semáforos, bancos de sangue, sistemas de segurança residencial, caminhões refrigerados, tecnologias que literalmente salvam vidas. Você vai conhecer 20 invenções criadas por pessoas negras que moldam o mundo moderno. Algumas facilitaram tarefas simples do cotidiano, outras transformaram cidades inteiras, e algumas, como os bancos de sangue e o laser para cirurgia de catarata, já salvaram milhões de vidas ao redor do planeta. Este não é apenas um vídeo sobre invenções, e sim sobre reconhecer que, mesmo diante da escravidão, da discriminação e do racismo estrutural, esses inventores se recusaram a aceitar os limites impostos pela sociedade. Sua inteligência e resiliência abriram caminhos onde antes só havia barreiras. Muitas dessas criações estão presentes no seu dia a dia e você provavelmente nunca soube quem estava por trás delas. Como seria o trânsito moderno sem um sistema organizado de três luzes? Como hospitais funcionariam sem bancos de sangue? Como alimentos e vacinas chegariam a regiões distantes sem refrigeração portátil? Porque algumas dessas histórias desafiam tudo que você aprendeu sobre inovação. E ao final, a pergunta será inevitável: quantas outras contribuições continuam escondidas? No final do século XIX, os Estados Unidos viviam uma fase intensa de urbanização. As cidades cresciam rapidamente, os prédios começavam a subir, o comércio se expandia. Mas junto com o progresso vinham problemas: insegurança, infraestrutura precária e falta de padronização em serviços básicos. É nesse cenário que surge Sarah Good. Em 1885, proprietária de uma loja de móveis em Chicago, ela percebeu um problema comum: apartamentos pequenos demais para acomodar camas tradicionais. Sua solução foi engenhosa: uma cama que podia ser recolhida dentro de um móvel, funcionando também como escrivaninha. Era funcional, prática e pensada para a realidade urbana. Mais do que uma invenção, era um marco. Sarah Good tornou-se uma das primeiras mulheres negras a obter uma patente nos Estados Unidos. 2 anos depois, em 1887, Alexander Miles enfrentava outro problema urbano: elevadores perigosos. As portas eram manuais e frequentemente causavam acidentes fatais. Ele desenvolveu um mecanismo que automatizava a abertura e o fechamento das portas, reduzindo drasticamente os riscos. Essa inovação foi essencial para a popularização dos prédios altos. Em 1891, Philip Downing patenteou a caixa de correio de rua com abertura protegida contra chuva e neve. Antes disso, era necessário ir até a agência postal. Sua invenção trouxe praticidade e segurança para o envio de correspondências em uma sociedade em expansão. Em 1897, Lloyd Ray aprimorou a pá de lixo ao adicionar uma placa metálica e um cabo curto, facilitando a coleta sem sujar as mãos. Pequena mudança, grande impacto na higiene doméstica. E em 1899, o dentista George Grant criou o tee de golfe, um pequeno suporte de madeira
que substituiu os montes de areia usados para posicionar bola. Uma inovação simples que mudou a forma de iniciar as jogadas e permanece até hoje. Observe o padrão: problemas cotidianos, soluções práticas, impacto duradouro. Mas por trás dessas invenções havia algo maior. Em uma época marcada por segregação racial e oportunidades limitadas, registrar uma patente era um ato de resistência intelectual. Essas primeiras criações não apenas facilitaram a vida urbana, elas provaram que o talento não reconhece barreiras impostas pela sociedade. E isso era apenas o começo. Em 1922, em Cleveland, Ohio, Garrett Morgan presenciou um acidente entre uma carruagem puxada por cavalos e um automóvel. Naquela época, os sinais de trânsito eram limitados a pare e siga. Policiais tentavam controlar cruzamentos movimentados com dificuldade. No ano seguinte, ele patenteou um sistema com 3 posições: pare, siga e uma posição intermediária de alerta, semelhante ao amarelo atual. Em 1923, vendeu os direitos à General Electric por $40.000. O conceito evoluiu para o semáforo moderno que organiza o trânsito no mundo inteiro. Décadas depois, nos anos 1960, Marie Van Britten Brown vivia em um bairro com alta taxa de criminalidade. A resposta policial era lenta. Cansada da insegurança, ela criou um sistema com câmeras móveis, monitores e comunicação por áudio. Assim podia ver e falar com quem estivesse à porta sem abri-la. Era o embrião dos sistemas de segurança residencial modernos. Na medicina, o impacto foi ainda mais profundo. Charles Drew revolucionou o entendimento do plasma sanguíneo e desenvolveu métodos de armazenamento que permitiram a criação dos bancos de sangue. Durante a Segunda Guerra Mundial, suas contribuições foram fundamentais para salvar vidas. Seu trabalho formou a base dos sistemas modernos de transfusão. Em 1985, Patricia Bath criou o Laser Phaco, instrumento que tornou cirurgias de catarata mais precisas. Sua invenção devolveu a visão a pessoas cegas há décadas. No transporte e na infraestrutura, Frederick McKinley Jones criou, no fim dos anos 1930, um sistema portátil de refrigeração para caminhões comuns. Isso permitiu transportar alimentos, medicamentos e vacinas por longas distâncias sem deterioração, transformando o comércio global. Richard Spikes contribuiu para dispositivos de mudança automática de marchas, ajudando a modernizar a indústria automobilística e tornar os veículos mais acessíveis ao público. Perceba a progressão: do controle do trânsito à preservação de alimentos, da segurança residencial à cirurgia ocular. Cada avanço ampliava a segurança, a longevidade e a qualidade de vida coletiva. Essas não foram apenas invenções técnicas, foram respostas diretas a problemas reais: acidentes, criminalidade, doenças e logística precária. E milhões de pessoas vivem hoje graças a essas soluções. Nem todas as invenções mudam o mundo com sirenes ou manchetes. Algumas se escondem na rotina. Mary Beatrice Davidson Kenner patenteou um suporte que mantinha a ponta do papel higiênico sempre acessível. Uma solução simples para um problema comum. Thomas Stewart criou, em 1893, um sistema de alavanca que retirava a água do esfregão, tornando a limpeza menos exaustiva. Thomas Elkins aprimorou equipamentos sanitários que influenciaram o desenvolvimento do banheiro moderno. Joseph Smith patenteou um irrigador rotativo que distribuía água automaticamente em várias direções, facilitando o cuidado com jardins. Richardson criou um carrinho de bebê com rodas que giravam 360 graus e permitia virar o bebê para frente ou para o responsável. Ashburn desenvolveu um cortador de biscoitos com mola, garantindo formatos uniformes. George Washington Carver descobriu mais de 300 usos para o amendoim e promoveu a rotação de culturas, transformando a agricultura e fortalecendo economias locais. James Sloan Adams registrou avanços em mecanismos de propulsão por mola para aeronaves. Invenções discretas, impacto permanente. Elas estão no banheiro, na cozinha, no jardim, na agricultura, no transporte aéreo. Estão na vida comum. E quase nunca sabemos quem as criou. Voltamos ao ponto inicial.
o apagamento histórico. Durante décadas, a narrativa dominante celebrou alguns nomes enquanto silenciava outros. Mas a realidade é clara: essas invenções moldam o mundo atual. Estão nas ruas, nos hospitais, nas casas, nos supermercados e nos aeroportos. De 1885 a 1985, uma linha contínua de inovação foi construída por mentes que se recusaram a aceitar invisibilidade. Este episódio é apenas o começo. Se essas são apenas 20 histórias, quantas outras ainda aguardam reconhecimento? E quantas tecnologias que você usa hoje carregam um legado que nunca lhe foi contado?